para mim sempre é mais fácil falar da pegada do consultório, do atendimento dos pacientes, porque é isso que eu faço todos os dias. Esse é o meu chão, é mostrar campo de batalha, é mostrar a minha linha de atendimento, minha linha de trabalho. Estômago é uma parada que ajuda você a ajudar outras pessoas. Então, é legal, não tem como não dizer isso, né? É um conteúdo que sempre é muito legal, é muito envolvente e traz bastante repercussão. E é justamente por isso, então, que nós escolhemos um tema hoje para conversar, voltado para as especialidades. Vamos mostrar situações aonde o caso clínico do paciente ele seria resolvido muito melhor, ele seria resolvido com muito mais propriedade por um especialista da área específica que atendeu, e provavelmente foi quem encaminhou ele para nós, do que pelo estomatologista, ou pelo buco, ou pelo cara que faz essa outra parte de tratamento de lesões. Por que isso? Porque normalmente, quando você vai tratar determinados tipos de casos, determinados tipos de lesões, você vai aplicar o conhecimento da área específica com a noção, o fundamento de como resolver lesões, de como resolver processo inflamatório, de qual é a história natural daquela doença, ou então, se a gente quiser usar um termo assim, que é muito interessante, só que precisa saber o que quer dizer o conceito, é dizer que a gente sabe a patogenia, né? A patogenia é o mecanismo de desenvolvimento. Então, dentro da sua especialidade, você vai aplicar o conhecimento específico da lesão, mas o resultado clínico, ele vai ser melhor se for alguém da área que normalmente é o cara que encaminha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, se o seu problema, ou o problema do seu paciente, são lesões gengivais, e aí você pode extrapolar o raciocínio aqui. Você pode ter situações, por exemplo, de gengivite descamativa, um exemplo. Você pode ter situações de crescimentos de nódulos nas gengivas, junto das papilas, normalmente, é onde isso mais acontece. Então, quem é o cara que cuida das gengivas, né? É o periodontista. Aí o periodontista se depara frente a um problema desses nos seus pacientes, essa gengivite que está descamando, não tem biofilme, o manejo periodontal está adequado, o paciente está limpando direitinho, você está fazendo todo o protocolo bacana da pério. E por que essa gengivite descamativa está acontecendo? Porque a causa dela não está relacionada à placa bacteriana. Ela tem uma outra patogenia, um outro problema que está associado. Quem é o cara mais bem preparado para fazer esse manejo? Gente, se o periodontista tem o fundamento dessas outras lesões, se o periodontista entende a patogenia desses outros problemas, é ele que é o cara que vai tratar melhor isso. Porque ele é a pessoa que melhor entende de gengiva. Precisa puxar para dentro desse caso esse conhecimento da lesão ou daquele problema em si e aplicar os conceitos de pério e de gengiva que ele sabe mais que os outros. Aí, se você pega um outro exemplo, né, das lesões que estão crescendo, das lesões proliferativas, às vezes aparecem esses casos para mim e muitas vezes são casos de remoção cirúrgica. Gente, sinceramente, são casos que eu tenho muita insegurança para fazer por causa do lance da papila, por causa do lance de... Então, se a região anterior, isso é um drama, isso me tira o sono. Tem que tirar uma lesão proliferativa na gengiva ali, que está na papila e que está na região anterior. Justamente porque esse manejo da gengiva, esse manejo de cicatrização, não só de cicatrização, mas da própria técnica cirúrgica, cara, o periodontista faz isso muito melhor que eu. E eu não estou dizendo porque eu acho, eu estou dizendo porque eu vejo. Os periodontistas fazem aqueles retalhos divididos, aumenta a coroa, diminui a coroa, sem mexer na coroa, mexendo só na gengiva. E aí, quando aparece essa lesãozinha nodular ali, o cara não quer remover. E ele faz coisas mais complicadas ali mesmo, na mesma região. E por que isso acontece? Bom, falta um passo a mais no processo, né? Falta um passo a mais aqui que é dominar a questão da lesão em si. E aí quando você faz isso, então você resolve o problema enfrentando ele, quando você entende o mecanismo daquele crescimento da gengiva,
daquela gengivite descamativa que está acontecendo no paciente periodontal, o periodontista é o cara para fazer esse tratamento. Bom, aí tem uma outra questão assim, que é da questão da insegurança, né? Mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Gente, o primeiro passo nessa história é você organizar a questão do laboratório de patologia. Porque se você vai tirar aquela lesão ali, mesmo que você não seja o estomatologista ou cirurgião, você tem que ter lá nos seus contatos um laboratório de patologia onde eventualmente você vai encaminhar os materiais que você vai remover. Então, se você faz pério e você tira esse crescimento da gengiva e você justamente tem essa insegurança de que talvez possa estar errando o diagnóstico, o patologista vai te dar essa resposta com muita tranquilidade, mas o material tem que ser encaminhado. A gente sabe que eventualmente acontece desse material não ser encaminhado, e isso não é legal. E aí você está exposto. Aí realmente, depois do caso recidiva, você não tinha um exame microscópico da lesão e só vai ter dúvidas, só vai ter dificuldades. Ao passo que, se você tivesse esse exame complementar para a biópsia é o ato cirúrgico, o exame histopatológico é o exame complementar. Então, se você tivesse o exame histopatológico daquele crescimento que você tirou da gengiva ali, você estaria tranquilo, saberia bem a natureza dele e o mais importante, quando você recebe o laudo de volta do patologista, isso é um aprendizado, pessoal. Porque é aí que você confirma se o seu diagnóstico clínico ele deu bom ou deu ruim. E aí você vai aprendendo. Então isso é uma excelente oportunidade de você ir aperfeiçoando o diagnóstico que você faz quando você tem esse retorno lá do patologista. Ah, mas gera custo para o paciente? Claro que gera. Nós, enquanto pacientes que precisamos fazer exames para saber da nossa saúde, também temos que nos submeter. Aí depende, se plano paga, se plano não paga, isso é outra história. Mas o exame ele precisa ser feito para que você tenha tranquilidade e você tenha certeza. Agora, uma outra situação assim que para mim também é dramática demais é quando vem uma criança com lesão. Por que eu acho dramático demais quando vem uma criança com lesão? É simples, né? Por causa do manejo do pimpolho. Então, às vezes, as crianças têm com muita frequência lesões por trauma de glândula salivar acessória, faz mucocele, criança faz muito herpes primário, alguns pré-adolescentes fazem herpes recorrente, tem língua geográfica. É bom quando vem a criança com língua geográfica, porque é fácil, né? Você não precisa mais nada, basta mandar a criança botar a língua para você, e às vezes ela faz isso com tanto gosto, e aí fica fácil, né? Você fazer o diagnóstico diferencial. Mas aí se é um papiloma, se é um papiloma na mucosa jugal ou na língua, tem que remover. E para mim isso sempre é o mais complicado. Com certeza o odontopediatra faria isso com muito mais tranquilidade. E o mais legal de tudo, né? A criança só ia ter lembranças boas, né? Eu não sei se comigo ela só tem lembranças boas, né? E aí talvez a especialidade que mais tenha relação seja a prótese. E é onde vem um universo muito grande de encaminhamentos, porque a prótese tem muita coisa que pode estar relacionada. Hiperplasia inflamatória, candidíase, úlceras traumáticas, ceratose friccional. Na prótese é um compêndio de patologia, tudo que o protesista é capaz de surpreender e manejar. E de novo, talvez o resultado do tratamento fosse muito melhor se esse tratamento fosse feito pelo protesista e não fosse feito pelo estomatologista ou pelo cirurgião. Vou te dar outro exemplo que, para mim, quando eu estou atendendo no consultório, isso é complicadíssimo. Você recebe um paciente com hiperplasia fibrosa relacionada à borda da dentadura que você tem que remover. Eu sei a técnica para fazer a remoção, mas eu não tenho o fundamento, não de uma maneira tão boa, da confecção da prótese depois. E eu sei que a minha sutura pode comprometer muito a área chapeável. Eu sei que eu posso deixar aquela condição de atendimento ou de trabalho muito complicada para o protesista. Ao passo que quem sabe fazer a prótese sabe qual é o melhor resultado que pode construir ou esperar no momento da remoção da lesão para que depois a confecção da prótese fique melhor ainda. E você sabe que tem que suturar lá, aumentar, nivelar, reborde, coisa. Gente, isso é teórico para quem não está dentro da especialidade de fazer prótese.
E assim a gente poderia citar vários exemplos, né, várias situações diferentes, onde quem está lá atendendo aquela área específica tem resultado melhor. Não necessariamente na cura da lesão. Isso todo mundo, se fizer o passo a passo direitinho e aplicar o tratamento correto, vai ter sucesso na cura do paciente, mas vai ter melhor estética na cicatriz, vai ter melhor evolução, talvez tenha menos tempo de cura, vai ter melhor condições de trabalho, de recuperação odontológica desse paciente depois. Por isso a gente precisa se dar conta que às vezes, quando a gente encaminha o paciente para resolver a lesão, talvez aquilo tivesse muito mais dentro da área que a gente está fazendo, muito mais dentro da nossa especialidade do que propriamente da área da estomatologia. O que está faltando? Está faltando saber um pouquinho da patogenia ali, da história natural, ter mais confiança para a resolutividade do caso. Que você vai ter o aparecimento ou surgimento de gengivite descamativa. Aí como é que você vai fazer o manejo desse caso? É a mesma paciente, tá? A placa foi tratada, foi zerada, você tem aquela área eritematosa que contorna as papilas em cima e embaixo. Então nesse caso isso está um pouco simétrico entre as arcadas, nem sempre isso é simétrico dessa maneira assim, mas isso é um processo autoimune. Então precisa a gente dar um passo a mais no diagnóstico, e um passo a mais no diagnóstico desse paciente aqui envolve também você modificar um pouquinho toda a sua avaliação. Porque se você for observar a boca desse paciente, não tem só as alterações gengivais ali. Você tem alterações brancas acontecendo na mucosa jugal bilateral e você tem alterações brancas acontecendo na língua também. Padrão branco estriado em mucosa jugal, língua, bordas, então lesão distribuída e aquela gengivite descamativa. Gente, às vezes esses casos vêm encaminhados para mim, para olhar a área branca da região jugal como fosse leucoplasia. É muito difícil você ter leucoplasias amplamente distribuídas e ainda mais se elas são simétricas. E junto com isso o paciente tem uma área eritematosa descamativa na gengiva que o periodontista, com o tratamento gengival convencional, não está resolvendo. Então quando as coisas não fecham, né, você não está encaixando com a naturalidade, a precisão que você gostaria, o diagnóstico da lesão, você tem que dar um passo a mais nessa história. Então esse é um caso de líquen plano. E normalmente as patologias autoimunes você vai manejar elas com corticoide, pode ser tópico, pode ser sistêmico, mas é importante você lembrar que você não vai curar esse paciente. Você não vai curar esse paciente, e isso é outra coisa que às vezes nos angustia, porque a gente é acostumado a ser resolutivo, né? Você vai lá, tira a cárie do paciente e faz a restauração. Você faz o protocolo de tratamento gengival, periodontal, você liquida com a gengivite, com a periodontite. Você faz a endo, resolve a lesão periapical. E aí você tem um paciente que é fora desse padrão de resolutividade 100%. Você tem um paciente que ele não vai curar. Você vai tratar ele, ele vai continuar com a doença. Sim, é isso mesmo. Mas você vai deixar a doença no nível clínico, porque é isso o recurso que nós temos. Você também não tem cura para hipertensão, não tem cura para diabetes, são alterações crônicas que as pessoas convivem com isso. Mas nesse caso aqui que a gente mostrou do líquen plano, essa lesão ela pode desaparecer da mesma forma que ela apareceu, espontaneamente, sem que dependa ou sem que seja por causa do nosso manejo terapêutico. Mas o nosso manejo terapêutico vai deixar as lesões sem ulcerações e vai dar conforto para o paciente. Agora olha o outro lado dessa história, né? O quanto isso pode representar no consultório. Porque é um paciente que ele vai ter que fazer consultas regulares. De tempos em tempos ele vai precisar visitar você para ser atendido. E quando você, paciente de líquen, para a gente que está mais focado na área, é um paciente que você sabe que você vai ter ele por muitos anos e ele vai fazer consultas recorrentes, talvez a cada semestre, talvez a cada 3 meses, vai depender da gravidade do problema dele. Mas é um paciente que de tempos em tempos ele vai ter que comparecer no consultório sim, não tem outro jeito. E quando a gente não sabe o que é isso, a gente tem aquela questão de que a gente não está entregando um produto para o paciente, né? Porque a gente não sabe o diagnóstico, e aí se a gente não sabe o diagnóstico, a gente imagina que vai ter que fazer o acompanhamento, o tratamento por tentativas. E isso deixa a gente inseguro. Mas justamente o contrário desse processo, a gente tem que
reconhecer a oportunidade de atendimento, né? Dominar isso, né? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai dominando isso melhor e ter a noção se isso está dentro da especialidade de você, né? É um problema gengival e você é periodontista. É um problema numa criança e você é odontopediatra. Você é o cara para fazer melhor. E não necessariamente aquele que é o especialista na estômago. Você é o cara que tem mais condição, manejo técnico para resolver essas paradas, né? Para resolver essas alterações que estão acontecendo. Olha só, crescimento gengival lá na região posterior, e aí também assim, ó, caso recebido de um colega que faz clínica, não é de um colega que faz PL especificamente. Mas, gente, beabá da odontologia, né? Primeira coisa que você tem que pensar é a possível relação dessas lesões com a origem odontológica dentária. Então, vai sondar, ver se não tem bolsa, tem placa ali, tem tártaro mínimo. Ah, matou. Não tem bolsa, mas tem placa ali, tem tártaro mínimo. O que dá uma reação exacerbada do tecido conjuntivo assim que cresce? Cara, você não precisa saber o nome. Porque você não precisa saber o nome, porque você sabe, você tem a noção que isso é inflamatório. Se você tem a noção que isso é inflamatório, pelo esse aspecto eritematoso, pelo tempo de evolução, e por você ter feito o exame odontológico ali, sondou, fez radiografia, posso fazer radiografia, mas isso não é no tecido mole ali, não é na gengiva. Mas se você tem dúvida, se você está imaginando que talvez isso seja um processo relacionado a uma bolsa periodontal, perfeito, você tem que fazer a radiografia para excluir essas outras hipóteses, né? Faz parte do seu processo de diagnóstico fazer a radiografia ali. Isso é fundamental, você fazer a indicação dos exames corretos para cada caso. Mas olha só, você ainda não sabe o nome e sobrenome desse negócio, mas você consegue identificar a natureza inflamatória. Aí o que você tem que fazer? Bom, você tem que remover a causa, né? Não é assim que a gente resolve a inflamação. A gente não resolve a inflamação tirando a causa. Qual é a causa possível ali? Bom, se é uma reação exagerada do tecido conjuntivo, você precisa tirar a placa, tirar o que tiver ali de agentes como cálculo e outras coisas que podem fazer a retenção de bactérias ali. Mas depois você pode dar um tempo, se você quiser, justamente para esse componente inflamatório ir embora, hiperemia e edema. E aí, e esse tempo é curto. Esse tempo aí é de 10 até 14 dias. Pô, posso esperar 7 dias, né? Pra ficar agindo organizadinha, né? Dia a dia, né? O cara vem na quarta, volta na quarta. Beleza, não tem problema. Dá para fazer em 7 dias, porque você tem a regressão do quadro inflamatório até de forma mais rápida. Aí ficou alguma coisa lá, né? Não foi tudo embora, porque já cresceu. Tem que remover. E quando você remove, você vai mandar para o patologista, ele vai te dar o nome e sobrenome disso, por isso não é razão para você estar estressado com isso agora. Como você classifica isso ou denomina nessa fase? Joga isso então na questão das lesões fundamentais, é um nódulo, uma lesão nodular. E esse é também o papo que você tem que ter com o paciente. Olha, você está com crescimento aqui. O aspecto de uma lesão inflamatória, por tudo que a gente conversou, pelo exame que eu fiz, pela radiografia que eu fiz. Então nós vamos fazer adequação bucal aqui, vamos tirar biofilme, vamos tirar tártaro e vamos ver como esse caso vai evoluir em uma semana ou duas. E aí você vai ter a eliminação da hiperemia e do edema. Olha o passo a passo aí. Você ainda não tem o nome fechado para patologia, mas ela permaneceu lá. Se ela permaneceu lá, vamos evoluir na história, você vai ter que tirar. Quem é o melhor cara para fazer cirurgia de gengiva? É o estomatologista ou é o cirurgião? Não, né? O melhor cara para fazer cirurgia de gengiva é o periodontista. Então, eu também não quero dizer que você tem que encaminhar esses crescimentos para os periodontistas operarem. Não, não é isso, né? Isso até pode acontecer. O que eu quero é motivar você, se você faz pele ou se você faz procedimentos de periodontia, que você tem toda a habilidade e talento do mundo para fazer essas remoções com muita tranquilidade. E aí manda o material para o exame, justamente para você continuar aprendendo se você acertou o diagnóstico clínico, se deu certo, saber realmente o que era. Então agora é a hora de ter nome e sobrenome desse negócio aí, afinal, né, cresceu, a gente precisa saber o que é. Inclusive, para você ter uma ideia se essa lesão pode voltar ou não.
Os pacientes sempre perguntam isso, né? Sabe, doutor, nós vamos tirar isso aí, mas isso volta? Nunca diga que não, né? Nunca diga que não. Porque a rigor, qualquer lesão pode recidivar ou então passar algum tempo, e às vezes muito tempo, às vezes esse tempo pode passar de anos e acaba fazendo uma nova lesão. E às vezes nem era bem ali, mas ele lembra que teve, poxa, o doutor disse que isso não voltava mais. Então vamos devagar. Se você ainda não tem o diagnóstico conclusivo, aí sim que você não pode dizer isso, né? Aí sim que você deve ser mais cauteloso ainda e dizer, olha, a gente ainda precisa saber direitinho o que é isso aqui, para depois definir o prognóstico, que é a avaliação antecipada, se isso tem chance de recidivar ou não. E o outro detalhe aqui nessa história, então, faz toda a sequência da história, é você definir se esse paciente vai precisar de você por causa desse problema por mais tempo. Então, se é algo que recidiva, que tem chance de recidivar, quando vai ser a consulta nova dele de avaliação, depois da remoção de sutura e depois do resultado do laudo patológico? Vai ter que constar de novo em 3 meses? Vai ter que constar de novo em 6 meses? Depende. Quando você tiver o resultado, você vai ter mais informação e critério para poder fazer esse planejamento, essa organização das reconsultas do paciente. Então, olha só, né? Casinho tranquilo, muito mais tranquilo para quem faz pério. Então, nesse caso era um granuloma piogênico. No outro caso da gengivite descamativa, nós estávamos vendo um caso de líquen plano. Como a situação anterior, o primeiro caso que nós vimos, não o anterior logo agora, o primeiro caso que nós vimos, que nas papilas ali, você tem aquelas áreas descamativas, eritematosas, e o paciente tem uma condição de saúde bucal super boa. Então, tem que olhar o resto, né? E um lance interessante, né? O cara que faz pério, os pacientes ficam vinculados. Então, às vezes, esse paciente já é paciente há muito tempo, há anos, quiçá décadas, e não tinha nada. E aí começa a ter essa manifestação, e é um paciente que você está acostumado a tratar ele, e ele está acostumado a ser tratado por você, e aí ele aparece com essa situação nova. E você é o dentista de confiança. E porque é com você que ele consulta. E essa situação nova está acontecendo justamente na gengiva, que é onde você vai, onde você tem mais formação na área, ou tem mais experiência de atendimento. Tanto faz, né? Se você tem mais formação, tem mais experiência clínica, mas é a sua área de atuação principal. E aí o que você vai fazer, né? Bom, aí a gente precisa evoluir nesse processo, revisar a anamnese desse paciente, talvez fazer essa conversa, essa entrevista com o paciente de novo, porque, gente, isso é uma coisa importante, né? E a anamnese a gente precisa lembrar que você não vai fazer uma vez na vida com o paciente. Então, sempre a gente fala, tem que ter uma anamnese acolhedora, tem que perguntar isso, perguntar aquilo, saber disso, saber daquilo, saber não sei o que, para orientar teu raciocínio clínico. Às vezes isso vem com um enfoque mais de uma odontologia humanizada, justamente para você ter uma melhor captação de pacientes. Enfim, você pode ter muitas vieses diferentes na sua anamnese, e que bom se você conseguir enfocar mais de uma coisa, né? Ser humanizado, ser acolhedor e não deixar de fazer todas as perguntas-chave. Mas isso tem que se repetir de vez em quando, porque isso é que nem saldo bancário, é que nem extrato de banco, as coisas mudam, né? O dinheiro que a gente tem no início do mês não é o mesmo que a gente tem no fim do mês. E se a gente não dá uma atualizada nas informações, a gente pode se perder. E a anamnese é assim. Então, às vezes você tem esses pacientes que estão com você há muito tempo, e daqui a pouco o cara vem com um problema novo. E às vezes é naquela área que é onde você realmente atua mais. E aí, né? O cara já está na cadeira, vamos tentar adivinhar? Não, né? Vamos lembrar do processo todo e considerar que aquele novo evento que está acontecendo ali, aquela nova situação que o paciente está apresentando, coloca a bola no meio do campo e o jogo tem que recomeçar com novas situações ali, com novas regras. Então você precisa repetir o processo, justamente a anamnese, saber se mudou alguma coisa na vida dessa pessoa, e aí refazer o exame físico de novo, né? Porque também às vezes, como é um paciente antigo, a gente sabe dos problemas, e isso a gente acaba nos deixando um pouco mais relaxado, né? Porque a gente já conhece bem o paciente já nos conhece bem, e a gente não está ligado em novas situações. E aí, que outras situações a gente pode surpreender, né? Ainda considerando os casos de periodontia, olha só, e isso que eu comentava antes, né?
Quando você tem essas lesões nodulares, gengivais, aí, isso e agora está vindo mais para frente, né? Cara, para mim isso é um drama, porque eu não quero que fique uma retração gengival ali, eu não quero que a papila fique ruim. E quem entende de papila é periodontista, não tem jeito. Então você faz todo o processo de diagnóstico aqui direitinho, faz a questão do manejo do biofilme ali, radiografa, vê se não tem nada ali de bolsa, se não tem nada acontecendo intraósseo, fechou. Deve ser um granuloma piogênico e aí tem que fazer a remoção cirúrgica. Feita a remoção cirúrgica, manda isso para o patologista para confirmar que era algo inflamatório mesmo, para você não ter surpresas depois no futuro com a evolução de um outro caso. Como é que a gente derruba esse medo sinistro que a gente pode ter de piorar um caso? A gente derruba esse medo sinistro de piorar um caso justamente fazendo o processo completo. Então, tratou e tirar algo da boca envolve ser examinado depois. Tem outras circunstâncias, né, que também quem maneja melhor esse caso é o especialista da área. Olha só o que essa menina faz, né? Ela interpõe a lesão no meio dos dentes. E aí, quem vai resolver isso aí? Bom, na verdade a gente pode ter pelo menos 3 especialidades envolvidas na solução disso aí, né? Você pode fechar o diastema com aparelho ortodôntico, você pode fechar o diastema com resina, ou você pode ter uma solução que vai ser pela metade, né, quando você encaminha o caso para o estomatologista. Por que o estomatologista vai fazer isso pela metade? Porque eu vou tirar a lesão, mas vai continuar o agente causal lá. E se aquele diastema não for corrigido, vai voltar. Vai voltar porque ela não vai parar com o hábito. Sendo criança, é natural que esse hábito acabe se perpetuando. Então você precisa tirar aquele espaço ali, tirar a interposição. E aí pode até pensar o seguinte, assim, não, mas quem sabe isso aí foi ao contrário. A lesão apareceu espontaneamente por ser um papiloma, então um tumor benigno, e tumor benigno aparece espontaneamente, e depois o paciente desenvolveu o hábito. Essas alturas não importa mais. Essas alturas não importa mais, porque se você remover e for um papiloma, o hábito vai continuar a interposição ali, e aí ela vai fazer uma hiperplasia inflamatória depois. Muda muito essa questão da nomenclatura agora? Não muda muito. Isso aí é o patologista que vai nos dizer depois. O que você precisa ter claro aqui? Você tem que remover, e que além de remover, tem que fechar o espaço ali. Aí vai avaliar, né? Se vai ser com resina, se vai ser com aparelho, enfim. Se vai ser com as duas coisas, talvez, né? Mas a questão do manejo da criança, ela é sempre muito melhor feita, ainda mais nesses procedimentos que são cirúrgicos, que tem que anestesiar e tal, né? Se você tem alguém da área fazendo esse acompanhamento ou esse tratamento. E essas situações, né, pessoal, elas podem acontecer não só com a questão do hábito ali, mas basta que você tenha um agente causal atuando ali. E isso pode ser as ameias, ali o espaço interdental dessas coroas. Nesse caso aqui é muito natural a gente já de cara pensar em algo inflamatório, hiperplasia fibrosa, algo reacional, porque ela encaixa certinho ali. Quem é que vai fazer melhor o manejo desse caso? Vai ser o estomatologista ou vai ser o odontopediatra? Porque não precisa de um especialista em estomatologia para fazer a remoção dessa lesão, e certamente o odontopediatra tem um manejo muito melhor para fazer a remoção cirúrgica. E é claro, não pode ter a falta daquele passo importante que é você fazer o encaminhamento desse material para o exame histopatológico, para que você tenha o diagnóstico conclusivo ali. Assim como você vai ter situações que elas são eminentemente odontológicas, né, que às vezes você recebe para avaliação, e também quem está na área atendendo criança talvez fizesse um diagnóstico inclusive mais preciso, que você ter a pigmentação por medicações. Esse é um caso de pigmentação por tetraciclina, então o antibiótico que, se for usado durante a mineralização dos dentes, os dentes podem ficar pigmentados. E olha que você tem ali o retrato da dose, né? Direitinho a pigmentação por tetraciclina no momento em que aquela parte daqueles dentes ali estava sendo mineralizada. Uma mensagem muito importante da gente ter em mente aqui, da gente não esquecer, é assim: você ter casos como esse aqui, ó. O que você vê nesse paciente? Qual é o potencial de atendimento que você vê nesse paciente? Então, quando você tem uma situação como essa,
E o paciente pode vir para qualquer especialidade, com qualquer queixa odontológica, com qualquer problema que precisa ser resolvido dentro de qualquer especialidade. E o paciente abre a boca, e o que você enxerga aí? O que você vê de questão de atendimento nesse caso? Olha a língua ali, né? Então muito marcada pelo tabagismo. Você tem áreas escurecidas lá no palato mole e você tem áreas esbranquiçadas no palato mole num paciente que é tabagista. E como é que você sabe que ele é tabagista? Bom, essa pergunta ela tem que estar lá na anamnese, né? Não por curiosidade, mas justamente para você saber o potencial de risco para câncer que esse paciente tem. Então esse é um paciente que a gente precisa mostrar, explorar no bom sentido essa situação com ele, mostrar que ele tem várias alterações que são visíveis aqui e que isso tem sim um risco para ele e que isso precisa ser observado profissionalmente. Você pode ensinar o autoexame para esse paciente, mas de vez em quando ele precisa dos seus olhos, ele precisa ser examinado. É você perceber essas outras situações, mostrar isso para o paciente, ele precisa entender o que está acontecendo lá, e ele precisa fazer essa conexão do risco que ele tem para outras doenças por causa, nesse caso em particular aqui, de ser tabagista. E essas oportunidades que a gente tem de interferir, elas são muito importantes. Porque é aqui que você está fazendo prevenção de câncer de boca. É aqui que você pode mudar o curso da doença. É aqui que você pode salvar uma vida. E quando a gente fala que odonto, né, é uma profissão da área da saúde, a gente precisa assumir isso, né? Precisa assumir essa postura de mostrar o risco de doença verdadeiro que está acontecendo ali para esse paciente, justamente porque nós somos da área da saúde, ou não, afinal de contas. Olha uma outra circunstância como essa aqui desse paciente, aonde ele vem para uma reabilitação, você vê que ele tem a marca da prótese parcial removível ali no palato, ele tem aquela linha típica ali da armação, né, da estrutura da prótese parcial removível. Tem várias coisas para fazer aqui do ponto de vista de odontologia, mas olha aquela placa branca que está acontecendo bem posterior lá do lado direito, lá na região do 17, 18, continuando o espelho lá, né, continuando o odontoscópio. Então essa lesão branca aqui, ela não pode deixar de ser vista e ela também não pode ser mal interpretada. Ah, uma leucoplasia. Calma. Vamos examinar melhor esse paciente, vamos ver se isso não está no contexto da reabilitação que a gente precisa fazer para ele, justamente porque aquilo pode ser ceratose friccional, pode ser atrito. Vamos avaliar o resto do risco desse cara, ele está fumando, não está fumando, e aí o que não pode é a gente não ver a alteração ali e a gente não seguir no acompanhamento, na investigação e na solução do caso, né? Isso é que a gente não pode deixar de fazer, você tem que estar atento, você tem que estar alerta. E quando a gente fala que então todos os dias a estômago está passando na nossa cadeira, é justamente por essas situações clínicas aqui que elas estão presentes mesmo, elas são corriqueiras. Quer ver mais um exemplo de outra situação assim? E nesse aqui, o que você vê nesse paciente aqui? Então, olha só, tem aquelas áreas eritematosas, também está marcado aqui nesse caso a armação ali, a estrutura da prótese parcial. Beleza, vamos colocar implante, vamos resolver a questão dele aí, vai voltar a mastigar com tranquilidade, vamos reabilitar tudo, mas e aquelas áreas eritematosas ali? E que tem pontos brancos associados? Então tem infecção fúngica, isso não vai curar espontaneamente. Talvez, se a causa for a prótese, quando a gente remover a prótese definitivamente porque fez outros tipos de reabilitação ali, como por exemplo os implantes, pode ser que com o tempo a candidíase até vá se resolvendo, mas o correto é tratar antes de você fazer o resto. Você resolve a infecção primeiro. E uma outra questão que é importante avançar aqui é a questão de fatores predisponentes que não são só a prótese. Então esse é um paciente que a gente tem muito para oferecer para ele. Justamente por odontologia ser uma profissão da área da saúde, a gente precisar assumir essas questões de resolutividade das lesões de boca. Então, quando você vê um caso assim como esse aqui, você precisa ir adiante nesse processo aqui. Tem todo o aspecto do tratamento odontológico para ser feito, mas você não pode não ver a candidíase ali ou não tratar. E não também antecipar, né, prognóstico. O que vai acontecer no futuro, depois que a lesão for tratada? Ele vai ter chance de recidivar, ele vai precisar de acompanhamento, não vai precisar de acompanhamento. Então, não
perca essas oportunidades de atendimento.